Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. E o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque... Bom, galera, então para essa questão a gente precisa escrever inicialmente a equação que representa o processo anaeróbico, ou seja, onde a gente tem um déficit de O2 e, como o texto diz, a glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático. Então a glicose a gente já sabe que vem ser C6H12O6, a sua fórmula. Então eu vou escrever aqui agora a fórmula. E o produto dessa conversão, né, como o próprio texto diz, vai ser duas moléculas de ácido lático. E a fórmula do ácido lático vem ser essa daqui de baixo, né, que vem ser o nosso reagente aqui da segunda equação. Então, como são duas moléculas, a gente vai colocar o coeficiente estequiométrico 2 e, naturalmente, escrever a fórmula do ácido lático. Feito isso, nós vamos conferir se a equação está balanceada. Então, observe que do lado esquerdo, do lado dos reagentes, nós temos 6 átomos de carbono e do lado direito, nós temos no ácido lático 3 carbonos por cada mol, só que como são 2 mols, a gente tem o quê? 6 no total, né? Porque esse 2 vai multiplicar os 3 carbonos que tem no ácido lático. Bom, então, tendo visto que o carbono está certinho, o hidrogênio, a gente percebe que do lado esquerdo tem 12 e do lado direito. Analisando a fórmula do ácido lático, nós temos um total de 6 hidrogênios. Observe, ó, aqui tem 3, aqui mais um 4, com mais um daqui 5, com mais um daqui 6. 2 vezes 6, 12. Tá certinho? E se eu for contabilizar os oxigênios, eu vou ver que eu tenho 6 do lado esquerdo e 6 do lado direito também. Observe que para cada mol do ácido lático, eu tenho 1, 2 e 3 oxigênios e esse coeficiente estequiométrico 2 multiplica esses oxigênios, que 2 vezes 3 vai dar meia dúzia. Bom, então, tendo visto que a equação está balanceada, né, eu não preciso me preocupar em escrever mais nada, até mesmo porque a questão disse que a glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático e o procedimento que eu acabei de fazer, que é verificar o balanceamento da equação, é apenas como uma finalidade de segurança para poder não passar nada batido na questão. Então, prosseguindo com a nossa análise, perceba que a questão ela aborda a quantidade de energia relacionada por mol de glicose nesse processo anaeróbico se vai liberar ou absorver. Então, percebam que nós precisamos saber qual é o ΔH dessa equação aqui de conversão da glicose em duas moléculas do ácido lático, conforme o texto falou. Então, para a gente poder resolver esse problema, nós temos duas equações de apoio. Nós vamos empregar a clássica lei de Hess, um assunto que é muito presente nas provas do Enem. Então, sem mais enrolações, vamos colocar a mão na massa. O procedimento inicial seria ver que a glicose que está no lado esquerdo tem como apoio a primeira equação, que representa a combustão dessa glicose, que na primeira equação aqui no caso também está do lado esquerdo, eu tenho apenas 1 mol, então eu vou pegar essa equação aqui, vou copiar e vou colar lá embaixo, já que eu estou aqui no computador e eu tenho esse recurso. Beleza, então perceba que como uma finalidade didática, eu vou marcar aqui em azul a glicose e vou marcar, no caso, na equação problema e na equação apoio em azul. Perceba que está do lado esquerdo, tem 1 mol, está do lado esquerdo, tem 1 mol. Beleza, a gente vai botar esse ΔH aqui em stand-by. A gente não vai trabalhar com ele nesse momento, porque a gente está vendo se essa manipulação de equações de apoio, no momento de eu analisar a reação global, se ela bate com a equação problema. Bom, então prosseguindo aqui, do lado direito da equação nós temos o ácido lático, que nós temos como equação de apoio a segunda equação. Perceba que o ácido lático ele está do lado esquerdo, sendo que no meu problema está do lado direito. Não só isso, esse ácido lático, na minha equação de apoio, ele tem apenas 1 mol, e no meu problema eu tenho 2. Então eu vou ter que fazer dois procedimentos aqui. O primeiro é pegar na equação de apoio o ácido lático, junto com outro reagente, que é o oxigênio, e jogar para o lado direito e os produtos para o lado esquerdo, visando fazer com que o ácido lático esteja no lado dos produtos conforme a minha equação problema. E eu vou realizar esse procedimento agora. Então observe que eu acabei de colar aqui embaixo a mesma equação e agora eu vou fazer esse processo de passar reagente para o lado dos produtos e os produtos para o lado dos reagentes. Acompanhe agora. Bom, procedimento realizado. Observe que eu passei o reagente, né, que antes estava no reagente, agora é produto, e o produto aqui para
para o lado dos reagentes. Agora, observe que no meu problema, e perceba que eu mudei a cor como uma finalidade didática para você poder enxergar bem que eu preciso que o ácido lático esteja no lado dos produtos, mas eu preciso de 2 mols. Então, eu vou multiplicar todos os coeficientes estequiométricos por 2, visando alcançar esse objetivo. Lembrando que eu não posso apenas multiplicar o ácido lático por 2, tem que ser todo mundo, porque eu estou acertando a equação toda, visando a reação global. Então, esse coeficiente 3 passa a ser meia dúzia, esse 3 multiplicado por 2 também passa a ser meia dúzia, aqui na frente eu passo a ter 2, né? Antes era 1, e aqui eu vou ter meia dúzia também. E o ΔH, que eu preciso trabalhar? Esse valor de ΔH, eu preciso ficar ligado que o procedimento que eu vou ter que fazer vai ser 2 coisas. O primeiro deles vai ser que, já que eu inverti a equação, eu vou inverter o sinal. Então, se antes era negativo, agora é positivo, e esse valor de ΔH, já que eu multipliquei todos os coeficientes por 2, ele vai duplicar também. Então, 1344 multiplicado por 2 vai dar 2688, tá? Então, agora que a gente já tem o valor aqui do ΔH, nós vamos para a próxima etapa, que é analisar se na escrita da reação global, usando as 2 equações de apoio que eu manipulei para tentar alcançar o meu objetivo, que é descobrir esse ΔH, se essa reação global aqui, após os devidos cancelamentos, bate com a minha equação problema. Então, observe que eu vou utilizar a cor azul escura para essa finalidade. Então, observe que do lado esquerdo aqui da primeira equação, eu tenho 6 mols de O2, e na segunda equação que eu manipulei, o O2 aparece do lado direito. É a mesma quantidade, então eu posso cancelar. O mesmo procedimento para o CO2, observe que na primeira equação aparece do lado direito, enquanto na segunda equação aparece do lado esquerdo. Então eu tenho 6 aqui em cima e 6 aqui embaixo, do outro lado. Então eu posso cancelar. E a mesma coisa acontece para a água. Na primeira equação, a água aparece do lado direito, eu tenho 6 mols, e na segunda equação aparece do lado esquerdo, eu também tenho 6 mols. Eu posso cancelar. Observe que restou apenas a glicose e os 2 mols de ácido lático. Bom, então, tendo analisado aqui, né, que a reação global que eu acabei de escrever bate com a minha equação problema, o nosso próximo procedimento é somar esses valores de ΔH, beleza? Então, para a gente descobrir o ΔH, sabendo que está tudo certinho, agora basta a gente somar esses valores de ΔH, tá bom? Então, na hora de a gente efetuar a lei de Hess, a etapa final é justamente a gente somar os valores de ΔH das etapas intermediárias. Então, realizando um somatório, né, que seria da entalpia da etapa 1 mais a entalpia da etapa 2, nós teremos como ΔH menos 2.800 kJ somado com mais 2.688 kJ. Teremos como ΔH, então, menos 2.800 kJ, mais com mais aqui vai se manter, né, 2.688 kJ. ΔH é igual a menos 112 kJ. Então, no processo de conversão da glicose em ácido lático, a gente tem a liberação, e eu sei que liberação é porque o ΔH é negativo, indicando um processo que libera energia, um processo exotérmico, e o valor é 112. Vamos ver se tem alguma alternativa. A letra A seria a correta para essa questão. Bom, galera, então é isso. Questão de número 95 da prova azul finalizada.